Pastor John. Hoje, em nossa leitura da Bíblia, chegamos a Efésios 2, de 1 a 10, um texto incrivelmente importante que você mencionou em suas obras mais de 1.400 vezes ao longo das décadas. É um mega texto em seu legado ministerial, sobre o qual você poderia falar por horas e horas a fio. Mas esse texto inclui uma pequena linha curiosa que você raramente fala, especialmente em comparação com os outros pontos gloriosos que Paulo faz aqui. Eu estou falando sobre o título singular que ele dá ao diabo, que o diabo é, abre aspas, o príncipe da potestade do ar, fecha aspas, Efésios 2:2. Todos os tipos de interpretações foram sugeridas para isso ao longo das décadas. Historicamente, nas décadas de 1920 e 1930, quando os programas evangelísticos foram iniciados pela primeira vez nas rádios, muitos críticos disseram que qualquer tentativa de pregar sobre as ondas do rádio estava fadada ao fracasso, porque tal ministério opera no próprio reino em que Satanás é supremo. Ele não é o príncipe do poder do ar? Então, há uma dimensão cosmológica em seu reinado. Bom, claro que hoje em dia ninguém acredita mais nesse argumento sobre as ondas de rádio, mas as perguntas permanecem. Os ouvintes desse programa aqui querem saber o que significa que Satanás é o príncipe da potestade ou do poder do ar. Um de nossos ouvintes quer saber se isso implica que Satanás é onipresente ou onisciente. Outros ouvintes querem saber como Satanás influencia o ar. E como é que o seu reinado, como o príncipe do poder do ar, o leva a coagir a desobediência dos pecadores, como Paulo implica aqui no contexto mais amplo de Efésios 2, de 1 a 3, ao dizer que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Que tipo de poder, Pastor John, Paulo atribui ao diabo neste versículo? Bem, primeiro deixe-me sugerir um princípio de interpretação que eu acho que é realmente importante. Especialmente para uma certa mentalidade que é constantemente fascinada com coisas periféricas incertas na Bíblia, em vez de se emocionar com coisas centrais, certas e gloriosas na Bíblia. O princípio é este: não deixe especulações sobre o que você não sabe controlar ou dominar as coisas que você sabe que estão claras na Bíblia. Esse é o princípio. Sabemos muitas coisas claras e verdadeiras sobre Satanás e sua obra no mundo que são declaradas claramente na Bíblia. E não seria sábio começar a especular sobre o que não temos certeza. Ou seja, o significado do ar em o príncipe do ar de uma forma que contradiga ou domina essas coisas claras e verdadeiras. Estudiosos e comentaristas, incluindo eu, não são geralmente confiantes ou certos sobre por que Satanás é chamado de o príncipe da potestade do ar. Isso em Efésios 2:2. Há dicas. Não vou parar por aqui. Eu tenho algo a dizer. Nós não somos deixados no escuro sobre o que isso provavelmente significa, mas seria imprudente colocar muita ênfase no que estou prestes a dizer, porque mesmo que seja importante, pois está na Bíblia, não é tão importante quanto outras coisas claras, eu acho, mesmo nesses versículos em outros lugares do Novo Testamento. Então, essa é a primeira coisa, um princípio. A segunda coisa que precisamos fazer, apenas como preparação para o que ainda tenho a dizer, é esclarecer alguma confusão que possa ocorrer. Dizer que Satanás é o príncipe das potestades do ar não significa que devemos parar de viver, respirar, falar e orar pelo ar. Ar é o que existe entre a página da Bíblia e o seu olho. Ar é o que existe entre a boca do pregador e o seu ouvido. Dizer que não devemos transmitir a verdade por ondas de rádio também não significaria que você não deveria pregar para o ar ou olhar para a Bíblia pelo ar. Isso é um absurdo. Há uma batalha a ser travada com o príncipe do ar, mas você não a combate parando de ouvir através do ar, ou de ver através do ar, ou de se mover através do ar. Vamos tirar isso do caminho. Afirmar que você não deve ouvir rádio ou usar o Wi-Fi ou algo assim é provar demais o que você está tentando fazer, porque vai cancelar toda a pregação e toda a leitura da Bíblia que acontecem através do ar. E podemos acrescentar o seguinte: o fato de Satanás ter alguma medida de autoridade no ar não implica que ele seja onipresente ou onisciente.
Não nos é dito na Bíblia a extensão do conhecimento de Satanás, ou como uma realidade não espacial, como um espírito, que é chamado nesse mesmo versículo de o espírito, que está dominando os filhos da desobediência, se posiciona no mundo. Mas ele não é Deus. Ele não compartilha da onisciência e onipresença de Deus, mas sabemos que ele tem muitos espíritos imundos, demônios à sua disposição, e eles estão espalhados por todo o mundo no ar. O ar é onde suas flechas flamejantes voam, de acordo com Efésios 6,16. Aqui está o que Paulo diz. Vamos colocar o texto diante de nós. Efésios 2, 1 e 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui estão algumas dicas que, coletivamente, trazem alguma clareza, eu acho, para este termo príncipe da potestade do ar. Um é ar acima de nós. Primeiro, o ar é simplesmente o que Paulo e as pessoas em seu tempo chamavam de espaço acima da terra, e eles não tinham consciência científica de quão alto o ar iria. Até onde eles sabiam, ele continuava e continuava, então a vida humana ocorre na parte inferior deste ar, onde ele encontra a terra. É onde vivemos. Esse é o ponto número 1. É apenas uma declaração geral sobre a esfera de nossa vida. Segundo, em Mateus 6,26, Jesus diz: Considerai as aves do ar. Agora, a razão disso ser significativa é porque a palavra ar traduzida é céu. É traduzida como céu em quase todos os lugares. O termo céu no Novo Testamento era muito amplo em seu uso, referindo-se a camadas que estão acima da terra, às vezes chamada de céu. Neemias 9,6 se refere ao céu e o céu dos céus, onde estão as estrelas. E o Salmo 148,4 se refere aos céus mais elevados. Em 2 Coríntios 12,2, Paulo se refere ao terceiro céu. Como Jesus usa a palavra céu de forma intercambiável com ar, onde os pássaros voam, podemos pensar em várias camadas de ar ou céu. Existem esses céus. De fato, a palavra céu é usada regularmente no plural, provavelmente porque é pensada em termos dessas várias camadas. É provavelmente por isso que Paulo se refere com tanta frequência, como no capítulo 6, aos céus onde a batalha com Satanás acontece, diz ele em Efésios 6,12. Então, esse é o número 2. Terceiro, o termo príncipe do poder, pegue essas duas palavras, príncipe da potestade, dominador da autoridade, são exatamente os mesmos dois termos 4 versículos antes, em Efésios 1, 20 a 21, onde se diz que Deus ressuscitou Cristo e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, nos céus, muito acima de todo governo e autoridade. Essa é a frase que descreve o diabo, domínio e autoridade. E Cristo foi colocado muito acima de todo domínio e autoridade, muito acima do demônio, muito acima do príncipe do poder ou príncipe da potestade do ar. Assim, Satanás, embora tenha uma medida de governo e autoridade no ar ou nos céus, ele não é Deus. Ele está vastamente sob Deus. Cristo é muito superior a, sobre, e tem toda a autoridade sobre ele. Assim, o governo de Satanás no poder do ar ou no ar inferior dos céus não é supremo. Ele é decisivamente derrotado. Colossenses 2,15 diz: Deus despojou os principados e potestades. E essa é exatamente a mesma frase que o príncipe da potestade, Efésios 2,2. O príncipe da potestade do ar é o governador da autoridade do ar, e isso foi decisivamente despojado, desarmado na cruz. Então, ele está mortalmente ferido. Uma batalha decisiva foi travada e nós, em Cristo, temos uma vitória sobre ele. E quando se trata de Efésios 6,12, onde diz: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A mesma frase de Efésios 2,2, nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais são evidentemente camadas de céus, as camadas do ar acima da terra, mas é abaixo do céu mais alto, onde Cristo se senta supremo, governando todas as coisas. E temos a vitória sobre ele, com quem estamos lutando no ar. Quarto,
Paulo chama Satanás de o Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4,4. Eu acho que Deus deste mundo e governante da autoridade do ar são termos virtualmente intercambiáveis, com o mundo sendo a esfera em que vivemos e o ar sendo a esfera em que vivemos. Eles se referem à mesma coisa. Então, aqui estão 4 implicações que extraio de Paulo quando ele chama Satanás de o príncipe da potestade ou do poder do ar. A número 1 é: Satanás é um espírito que é invisível como o ar, não como carne e sangue, de acordo com Efésios 6,12. Número 2, não há lugar para onde ir enquanto respiramos ar onde as flechas inflamadas de Satanás não voem pelo ar em nossa direção. Efésios 6,16. A terceira é: qualquer lugar que vamos onde há ar, céu, espaço, nós precisaremos usar a armadura de Deus e lutar com a palavra de Deus e o escudo da fé contra o maligno. Número 4. Cristo é exaltado como Rei até o mais alto céu, acima de todo governo e autoridade. O príncipe da potestade do ar não é soberano, ele está em uma coleira. João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Devemos acreditar nisso. Devemos pegar a armadura de Deus e viver com esse tipo de ousadia.